Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Na hora da adversidade, na hora que tudo parecer impossível, que você não tiver mais saída, na hora que parece que a coisa não tem mais solução, confie em Deus. Tem um ditado popular que diz que para quem sabe ler, um pingo é letra. Quando uma pessoa quer se encontrar com Deus, quando você pega a Bíblia para ler com o desejo sincero no coração de ouvir o que Deus tem a dizer, não precisa muita coisa. Se a Bíblia tivesse apenas os 3 primeiros versículos, já seria o bastante para qualquer pessoa aprender a confiar em Deus. Logo no primeiro versículo, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando não havia absolutamente nada, o Senhor do nada criou os céus e a terra. Do nada. Então preste atenção. No segundo versículo diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então diz aqui que a terra estava completamente vazia. E note que tudo era um abismo profundo e tenebroso. Mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que diz o versículo 3? Está escrito assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então preste atenção, para muita gente, estes versículos não diz nada além de relatar a história de como Deus criou os céus e a terra. Mas para mim, esses 3 versículos já são a garantia de que eu posso confiar plenamente em Deus. E posso também dizer para você, confie em Deus. Por mais escuro que seja o abismo em que você se encontra, o Espírito do Senhor está pairando sobre você. Não tem abismo profundo demais, nem escuro demais que possa separar você da presença de Deus, ou que possa impedir Deus de ouvir a sua oração e de agir na sua vida. Nenhum abismo, nenhuma escuridão, nenhuma dor, nenhum sofrimento, angústia, solidão, doença, pecado, nada disso é barreira para o Espírito de Deus. O relato da criação, ele nos ensina que o nada, o caos, é a matéria-prima que Deus usa para criar todas as coisas. Deus não precisa que haja alguma coisa para dali criar algo novo. Está escrito que Ele chama a existência as coisas que ainda não existem. Então, não importa se você está na beira do abismo ou se você já caiu dentro dele. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil na sua vida, lembre-se de colocá-las nas mãos de Deus e dê a Ele a liberdade para transformar o seu caos em algo novo. Deus não precisa de nada para criar qualquer coisa. Do nada, Ele cria o que Ele quer. Ele cria todas as coisas. Mas preste atenção, somente aquelas pessoas que perseverarem nessa fé até o fim vão herdar a vida eterna. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não temas o que hás de padecer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É muito fácil a pessoa crer em Deus quando tudo vai bem. Mas não pense em alguém que pelo fato dela crer em Deus, que a vida dela no mundo vai ser um mar de rosas. Não vai. Pelo contrário, Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas Ele mandou que nós tivéssemos bom ânimo. Está escrito assim, em João 16, versículo 33, está escrito: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus queria nos ensinar com isso? Que no mundo nós vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar por tribulações. Nem sempre as coisas vão ser do modo como nós gostaríamos que fosse. Mas Ele disse, tende bom ânimo. Quer dizer, tenham coragem, sejam fortes,
porque eu venci o mundo. E isso que ele disse, eu venci o mundo, significa o quê? Significa que ele venceu para nos dar a vitória em qualquer situação. Isso não quer absolutamente dizer que as coisas vão ser feitas conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade do Pai que está no céu. Se nós conservarmos firmes, a seu tempo ele nos dará a vitória. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele confiou em Deus toda a sua vida, e o Senhor deu a Davi uma vida de rei. Ou melhor, para ser mais exato, o Senhor tirou Davi de trás de um rebanho de ovelhas e fez de Davi rei sobre o seu povo. Mas não pense você que a vida de Davi foi fácil, muito pelo contrário, ele teve que enfrentar muitas lutas e ele se viu em aperto por diversas vezes. Houve ocasiões em que ele se viu tão cercado de inimigos que, se não fosse um homem de fé, ele não teria escapado. O Salmo número 3 nos fala sobre isso. Nesse salmo, Davi abre o seu coração e ele clama a Deus dizendo o seguinte: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. A vida de muita gente tem sido assim. Talvez a sua esteja assim. Parece que a cada dia que passa, os problemas aumentam. Os adversários se multiplicam. Dia após dia, ao invés das coisas melhorarem, pioram cada vez mais. São os inimigos se multiplicando. Tem gente que diz que quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais a pessoa peleja para resolver a situação, parece que tem uma coisa puxando contra. Você ajeita as coisas de um lado, pensa agora tudo vai bem, atrapalha o outro lado. É como aquele cobertor no meu tempo de quartel, tinha lá um cobertor que a gente chamava de peleja, porque era uma verdadeira peleja mesmo. Você puxava para cobrir de um lado, descobria do outro. E a vida de muita gente está desse jeito. Arruma uma coisa aqui, aparece outra ali. Parece que os adversários, os problemas, vêm se multiplicando. E não só os problemas, mas também começam a surgir pessoas usadas pelo diabo, é claro, para se levantar contra você, para apontar o dedo, para falar mal. E muitos olham para você, para a sua situação, e chegam a dizer, não tem mais jeito para ele. Para esse aí não tem salvação. Muitas vezes até a própria pessoa chega a dizer, eu não vejo salvação para o meu caso. Eu não consigo ver uma saída para a minha situação. Não tem mais jeito. Às vezes a pessoa pensa desse jeito. Os adversários se multiplicam. Para tudo quanto é lado que ela olha, ela só vê problema. Às vezes é a vida financeira. Às vezes é um filho, uma filha, que está indo para o mau caminho. Às vezes o marido, a esposa, você olha e diz, não tem mais jeito. Às vezes o problema é no casamento, você pensa, não tem mais salvação. Acabou, não dá mais. Outras vezes é um problema no corpo. A saúde não vai bem. Um problema de nascença, um problema hereditário, um problema crônico. A pessoa diz, isso não tem jeito, isso é assim mesmo. Conversa de serpente, meu irmão. Não caia nessa, tem jeito, pode ter certeza que tem. Porque a palavra de Deus diz que tudo há solução. Tudo é possível para aquele que crê. Então você precisa aprender a confessar a palavra de Deus. Como se não bastasse a sua dificuldade, nos momentos difíceis que você está enfrentando, Satanás ainda usa mensageiros, pessoas para tentar te desanimar, para tentar fazer você se conformar com a situação, para tentar te empurrar ainda mais para baixo. É sempre assim. Quando você já está numa pindaíba danada, sempre aparece uma mãozinha para te empurrar para o fundo do poço. Veja qual era a atitude de Davi diante da opressão do inimigo. É lendo a Bíblia que a gente aprende. É vendo o que aconteceu com homens de fé no passado, como eles foram atribulados e como eles venceram, que nós adquirimos fé e sabedoria para também vencer a situação. Porque a opressão acontece com todo mundo. Acontecia no passado, acontece hoje do mesmo jeito.
e com todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Não tem esse nem aquele que não passa por dificuldade, que não passa por luta. Mas a diferença está em que a pessoa que tem fé, ela vence. E é isso que eu quero que você aprenda, confiar em Deus, porque aí você será uma pessoa vencedora. Então veja qual era a atitude de Davi diante da opressão do inimigo. Ele disse no versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Confie em Deus. Não aceite a derrota. Não jogue a toalha. Não desista da luta. Porque se você se mantiver firme, você vai vencer essa situação e vai dar a volta por cima. Tudo pode parecer perdido, mas o Senhor é quem levanta a sua cabeça. Aprenda isso com Davi. Enquanto todo mundo pensa que você está acabado, derrotado, que não tem mais jeito para você, você permanece de cabeça erguida, firme, porque Deus é a força da sua vida. Ele te mantém de cabeça erguida. Muitos, quando virem a sua situação, quando olharem para você e ver você firme, vão dizer, eu não entendo, eu não sei como ele e ela conseguem. Se eu estivesse no lugar dele ou no lugar dela, eu não suportaria. Eu não sei não, mas você permanece de cabeça erguida. Porque Deus é quem exalta a sua força. Então talvez você esteja aí me ouvindo e está dizendo, falar é fácil. É fácil falar. Para quem crê é fácil. E para você que não crê, é fácil você crer. É só você ouvir a palavra de Deus. Você está dizendo aí, falar é fácil, com tantos problemas, será mesmo que é possível viver de cabeça erguida? É, meu irmão, é possível. E eu vou te ensinar como você faz. Veja o que Davi fazia. Ele disse no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor. Preste atenção que aí está o segredo de você viver de cabeça erguida diante de qualquer situação. E conseguir passar pela tribulação sem ser atingido e sair do outro lado vitorioso. Davi disse, com a minha voz eu clamo ao Senhor. E ele do seu santo lugar me responde. Preste atenção no que Davi disse. Com a minha voz clamo ao Senhor. Tem coisas que não adianta você pedir para outra pessoa orar. É você que tem que orar. Com a sua voz, você tem que clamar. Tem que clamar a Deus, tem que conversar com Ele, tem que abrir o seu coração, falar com Ele tudo o que está acontecendo com você, com a sua voz clamar. Entenda bem, eu posso orar, eu posso interceder por você, mas eu não sei exatamente o que tem acontecido contigo. Deus sabe. Deus vê tudo. Mas tem coisas que se você mesmo não dizer para Ele, se você não expressar a sua vontade, Ele não vai fazer. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Isso é, o direito de decidir o que nós queremos para nós. E tem coisas que ninguém pode representar você diante de Deus. Tem coisas que é íntima. É entre você e Deus, e é você que tem que dizer para Ele. Eu me lembro de uma piada que contavam, quando eu era menino, ouvi uma piada de uma velhinha, que o rapaz foi e ajudou ela a atravessar a rua. Só que ela não queria atravessar a rua. Então, tem coisas que você que tem que dizer para Deus que você quer. Eu não posso orar para você e pedir a Deus para fazer algo por você, se eu não tenho certeza de que é aquilo que você quer. Está compreendendo? Como o rapaz atravessou a velhinha, mas a velhinha não queria atravessar. Ela estava parada ali, mas não queria atravessar. Então ele pensou que estava fazendo uma boa ação quando ele fez uma má ação. Compreende o que estou dizendo? Às vezes, como eu vou orar por você por uma determinada coisa, pensando que eu vou te ajudar, e eu não estou te ajudando, porque não é aquilo que você quer. Então tem coisas que é íntima, é entre você e Deus. Por isso Davi dizia, com a minha voz clamei ao Senhor. É com a sua voz você tem que clamar. Tem casos que só você pode abrir o seu coração com o Senhor. Por isso você tem que fazer como Davi. Com a sua boca, clame ao Senhor. Não fique esperando os outros orarem por você.
Só você sabe dizer exatamente para Deus o que tem afligido a sua alma. É uma coisa pessoal, é uma coisa íntima, particular, que não compete a outras pessoas tomarem conhecimento. A nossa situação ela se resolve quando nós abrimos o nosso coração para Deus e quando nós clamamos com a nossa voz e contamos para Ele tudo o que nos tem acontecido. E também contamos para Ele tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Sim, porque talvez o problema está em nós. Em muitos casos, a própria pessoa é responsável por estar passando por aquela situação. Às vezes, nós somos os culpados da situação que nós estamos vivendo. Mas, como eu disse, para tudo tem solução. Então, você tem que abrir a sua boca e clamar a Deus. Confessar o que você possa ter feito de errado, ou aquilo que você pensa que é sua culpa. Talvez nem seja, mas às vezes você pensa, foi porque eu tomei essa atitude, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Confesse a Deus. Fale com Ele, peça perdão por você ter agido de um modo impensado. Às vezes a gente age de modo impensado. Às vezes, na hora da raiva, a gente diz ou faz coisas que não deveria fazer. Então fale com Deus. Clame com a sua voz e Ele te ouvirá. Às vezes, é isso que está faltando para você. Se trancar no quarto, no banheiro, não importa. Você tem que arrumar um lugar, um jeito de ficar a sós com Deus, para entrar em comunhão com Ele, abrir a sua boca e clamar. Mas não é só abrir a sua boca, é abrir o coração. É ter uma conversa franca com Deus. Uma conversa íntima. Você tem que botar tudo para fora. Tudo que tem afligido você, o que tem te oprimido, o que tem te aborrecido, tudo que tem tirado a tua paz, a sua felicidade, você tem que falar com Deus. Procure ter um momento, uma audiência com Deus. Procure um lugar que você possa ficar sós com Ele, sossegado, onde você pode abrir o seu coração e conversar com Ele, como se conversa com o pai, com a mãe, com um amigo. Você tem que abrir o seu coração e conversar com Ele, sem pressa. Começa a falar com Deus, conte tudo para Ele, abre o coração, se for preciso chorar, você chora, rasga o coração na presença de Deus. É essa oração que Ele quer ouvir da sua boca. Com a sua voz, clame, porque o nosso Deus é misericordioso. Então não importa qual seja a sua situação. A Bíblia conta que Jonas estava nas profundezas das águas, dentro do estômago de uma baleia. A baleia tinha engolido Jonas. E ele clamou lá do ventre da baleia e o Senhor o ouviu e deu ordens para a baleia vomitar ele em terra. Veja o que Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Está angustiado, meu irmão? Clame a Deus. Seja o que for que estiver acontecendo, sua vida não vai bem, alguma coisa não vai bem, clame a Deus. Não fique em silêncio. Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei e tu ouviste a minha voz. Tem pessoa que a vida dela está indo embora. Ela já não vê o dia de tudo acabar, porque ela não vê uma saída, uma solução, só problema. Está no ventre da morte. Então clame a Deus, porque Deus respondeu a Jonas. Se Deus respondeu uma pessoa, Ele responde duas. Se respondeu duas, Ele responde 4. Se respondeu 4, Ele responde 8. Se respondeu 1000, Ele vai responder 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, ou quantas pessoas forem. Para Deus não há acepção de pessoas. Então clame a Deus com a sua voz. Jonas disse: clamei do ventre da morte. Ele me respondeu. Ouviste a minha voz. As águas me cercaram até a alma. Até a alma dele estava angustiada. O abismo rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, disse ele. Desci até os fundamentos dos montes. A terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Olha o que Jonas disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. E o que aconteceu?
E Deus então deu ordens para a baleia. E ela vomitou Jonas na praia. Meu irmão, você pode até estar passando pelo pior inferno da sua vida. Você pode estar com o pé na cova, como dizem por aí. Mas se você com a sua voz clamar ao Senhor, Ele te ouvirá. Ainda que você não tenha mais nem forças, não tem mais nem força para orar, ore. Jonas disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Lembre-se, porque o Senhor é bom. E a sua benignidade dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Deus é fiel. Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas palavras. Lembre-se e ore. E depois você também vai poder dizer, como Davi disse no versículo 5 do Salmo 3, eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Tem gente perdendo muita noite de sono. Às vezes uma doença, uma preocupação, não deixa essa pessoa dormir de noite, não deixa ela descansar, a mente não descansa, o coração não descansa. É falta de orar. É falta de fazer o que eu falei, entrar na presença de Deus, só você e Ele, e rasgar o coração, clamar com a sua voz. Porque quando a pessoa clama, Deus ouve. E depois que você sabe que Ele ouviu a sua oração, então vem aquela paz e você descansa nele. E você sente que Ele ouviu e sabe que Ele te respondeu. Então você fica tranquilo, você deita, dorme e acorda em paz todos os dias. Ainda que a dificuldade continue, ainda que os sintomas de uma doença continuem, ainda que pareça que nada mudou, você fica firme, convicto de que Deus te ouviu. Tudo pode atestar contra, mas você sabe, Deus me ouviu. Você já não se desespera, já não fica mais ansioso, pelo contrário, você fica calmo, tranquilo, porque o seu coração está confiante. Deus te ouviu. E Ele ouve, meu irmão. Ore porque Deus ouve. Davi disse no versículo 6, não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então depois que você orou, depois que você rasgou o seu coração, se abriu com Deus, sentiu no coração que Ele te ouviu, então, meu amigo, pode vir o inferno inteiro que você não teme. Depois de se acertar com Deus, se encher da presença dEle, aconteça o que acontecer, você não teme, você não se abala. O mal se levanta contra você, você ora e diz então como Davi, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois Tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a tua bênção. Que tal fazer isso agora? Eu não sei se você tem um problema, mas se você tiver, qualquer coisa que anda te chateando, anda te magoando, qualquer coisa que não vai bem na sua vida, faça isso agora, vai para o quarto, ou vai no banheiro, procura aí um cantinho na sua casa onde você possa ficar sós com Deus, ou até mesmo caminhando na rua. Eu às vezes oro caminhando na rua. Então procure um lugar a sós, onde você possa ficar só você e Deus. E com a tua voz, clame, porque Ele vai te ouvir. É promessa dEle. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então faça a sua oração agora. Busque a Deus de todo o seu coração. Mas faça isso agora, que o Espírito Santo está aí, pairando sobre as águas, pairando sobre a sua vida. Ele colocou essa fé no seu coração. Você está sentindo o toque dele, está sentindo o seu coração ferver. Então não deixe passar esse momento, não. Ele te fez lembrar de coisas que só você e ele sabem, coisas que você precisa falar com ele. Então não deixe passar esse momento. Porque é nesse momento que Deus está te visitando. E Jesus disse que quando Ele viesse, o seu coração se alegraria. Está sentindo o mover de Deus aí? Então, se você sentiu esse mover dentro de você, é sinal que Ele está te visitando neste momento. E Ele disse, essa alegria ninguém pode tirar de você.
Que alegria! Alegria de saber que se você clamar a Ele com a sua voz, Ele está te ouvindo e vai resolver a sua situação. E essa alegria ninguém pode tirar de você. E nessa hora, tudo que você pedir ao Pai, em nome dEle, Ele vos-lo-á de conceder. Ponha isso no seu coração. O que você pedir, em nome dEle, Ele vos-lo-á de conceder. Ele vai te conceder. Feche os seus olhos agora. Deixa eu só fazer um pedido a Deus por você. Feche os seus olhos. Pai, ouça a oração que essa pessoa vai fazer. Em nome de Jesus. Obrigado pela palavra de hoje. Meu irmão, agora vá e ore. Vai e clame ao Senhor com tua voz, porque Ele está te ouvindo agora. Pegue a tua bênção. Deus te abençoe.